Saudações vascaíno, Washington Cunha, aqui no canal Falando de Vasco, trazendo notícias e informações, tudo sobre os gigantes da colina, aqui no canal, onde a gente vai bater uma resenha, aquele papo de vascaíno para vascaíno, beleza, galera? Deixei separado aí alguns pontos aí, mas antes disso, curta, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações de todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma, beleza, galera? Nesse mês de abril aí, vamos tentar bater 1.000 inscritos, falta 700 alguma coisa, devagarinho a gente está chegando lá, beleza, galera? Vamos para as informações, separei algumas informações, chegou outras informações aí, uma delas eu tenho certeza que você não vai gostar, mas vamos falar aqui já de início, falando no jogo de Corinthians e Vasco amanhã. Vasco realizou um jogo treino no CT do Palmeiras pela manhã, já preparado para ir para Neoquímica Arena, para enfrentar, tá bom, o Corinthians e Vasco aí na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que são dois técnicos aí que vão estar batendo de frente. Primeiro, o Ramon Dias e seu filho está batendo de frente com a torcida do Vasco, que está ó, pé da vida com ele por conta da sua saída, que não foi muito bacana aqui no Vasco. E a torcida do Corinthians vai bater de frente com o seu antigo técnico, onde foi o campeão brasileiro pelo Corinthians. Eu acho que esse encontro aí vai ser bacana entre a torcida do Corinthians e o Fábio Carelli, beleza? Mas algumas coisas precisam ser ditas aqui a respeito de tabus. Ano passado a gente lembra que o Vasco ganhou o Corinthians dentro de casa, dentro de São Januário, quebrando um tabu de 10 anos, tá? E amanhã Vasco tem a oportunidade de quebrar um outro tabu, tá? Esse jejum de 18 anos, é isso mesmo, 18 anos que o Vasco não ganha Corinthians dentro da sua casa. Antes era o Pacaembu, tá? Pacaembu. E agora é a nova arena, Química Arena, né? Ou seja, houve essa transformação de estádio. E agora, o Vasco com 18 anos, né, que não quebra esse tabu com a vitória, foi em 2007, 1-0 Vasco, gol do Allan Kardec, aonde em 2007 Corinthians se consagrou na sua queda para a segunda divisão, tá? Vamos ver aí se o Vasco consegue entrar em campo. Confesso a vocês que é um pouco difícil, mesmo aí tendo dois desfalques aí a equipe do Corinthians, mas se vai sair de lá com um empate, tá saindo muito bem. Torcer aí para que a gente saia com a vitória, claro, né? Seria melhor, tá bom? Então esse é um detalhe que eu queria trazer aqui para vocês. Corinthians e Vasco, às 18h30, na Neoquímica Arena, vai passar aí a ser transmitido pelo Amazon Prime, tá? Se você tem o canal aí já assinado aí, caso contrário, você faz aquela assinatura lá, 30 dias aí, 0,800, depois você pode cancelar. Juiz já trouxe aí no vídeo passado, vai ser o Anderson Daronco, como sempre, polêmico, não gosta, não vai com a cara do Vasco, não sei o que acontece com esse bombado. E na sala do VAR, o Rodrigo da Alonso Ferreira, tá? Outro árbitro aí também, um pouco polêmico, sempre polêmico pro Vasco, tá? Essa informação do dia, hoje, no caso, sábado, né? O jogo vai ser hoje. Já tô gravando o vídeo aí, é o quê? 00:23, até que eu consiga editar ele, 1h da manhã você já vai estar pegando essas informações. Outras curiosidades sobre Corinthians e Vasco. Vasco, dentre todos os seus confrontos, tá? Com Corinthians, tem 36 vitórias, 36 empates e 55 derrotas, tá? Então tá na hora de a gente começar também mostrar o nosso potencial e força aí com esse elenco que está sendo montado, beleza? Galera, vamos entrar aqui numa outra pauta aqui, a respeito aí do mando de jogo, dia 19, Vasco e Flamengo, no dia 19, no caso, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A gente está especulando no canal aqui direto, tá? Notícia em cima de notícia, a semana toda. Pedrinho emitiu uma nota aí pro BEP, Batalhão de Polícia Especializada em Segurança de Estádio, tá? E aí o Tenente Coronel Eduardo, ele coloca a pauta que não há condições de fazer a segurança. A própria polícia, ele fala que não faz essa segurança desse jogo, tá bom? E apurando algumas informações,
eu me acheguei, que eu até deixei anotado aqui, o Gabriel Farias. Quem é o Gabriel Farias? Ontem, tá? Na sua live aí, no programa da Transamérica, tá? Ontem foi muito feliz em suas palavras, em suas críticas, em suas análises, tá? Gabriel Farias, se você não é inscrito, se inscreva lá, tá aí o arroba dele aí, vou deixar tudo direitinho para você, tá invadindo as redes sociais lá. E ele me coloca, ele é jornalista, e ele me coloca em rede nacional as críticas dele a respeito desse jogo de Vasco e Flamengo, amando de campo do Vasco, e Vasco deseja estar trazendo esse jogo para dentro de São Januário. E todos nós estamos observando essa novela. Pedrinho emite uma nota oficial para o BEP dá uma notícia dizendo que vai apurar. Hoje me sai uma carta, tá, oficial da BEP dizendo que não há condições, vetou, tá? A palavra é vetou, e esse jogo não acontecerá. Pois bem, senhores, a observação desse jornalista Gabriel Farias, e concordo muito, e você observar o vídeo anterior, vou deixar a descrição aqui, o quanto eu falei antes de ver esse jovem falar, tá? E é uma baita de uma verdade. Como assim o Vasco sendo um único clube, tá, do estado do Rio de Janeiro, até o seu estádio, ele não consegue jogar dentro da sua própria casa? Já levantamos essa pauta. E dentro, as minhas ideias, dentro daquilo que esse Gabriel Farias ele falou, como pode ter uma manutenção de tradição dos 4 times do Rio de Janeiro em jogar só no Maracanã, se eles defendem somente a pátria deles, a bandeira deles, quando convém? E por que eu estou falando isso? Porque a analogia, tá, discorre da seguinte forma. Quem lembra, senhores e senhoritas, sem clubismo aqui, Vasco passou esses anos, desde 2015, fazendo muita força para poder estar jogando dentro do Maracanã. E muitas das vezes sendo vetado pelo Flamengo, sendo vetado pelo Fluminense, tá? Que é o seu baba, é o seu baba, fica bem agarrado ali pertinho, vetando o tempo inteiro do Vasco estar jogando. É uma força. Para o Vasco jogar no Maracanã, tem que ser diretamente pela justiça. E muitas das vezes recebeu não. Porque o Vasco não poderia jogar dentro do Maracanã, já que o Estado, tá? O estádio do Maracanã é para tudo, é para todos. É do povo, não é do Flamengo, não é do Fluminense. Pois bem, e é nessa análise do Gabriel Farias, tá? Dentro do seu programa da Transamérica, eu concordo junto com ele manter, por que uma tradição de clássicos dentro do Maracanã e por que não dentro da sua própria casa? Já que o estádio São Januário, tá? O estádio São Januário é um estádio de futebol, aonde nós temos a nossa própria casa, o nosso próprio campo, para poder atender o seu público, atender os seus torcedores dentro de casa com qualquer time do campeonato que o Vasco joga. Vasco joga com Palmeiras dentro de São Januário, o Vasco joga com Botafogo dentro de São Januário, joga com Corinthians, acabei de mencionar agora, ano passado, tá entendendo? Jogou, e olha que a torcida do Corinthians não bate de frente com a torcida do Vasco, mas jogou ano passado, e eles perderam. E você não viu tiroteio, como foi no Fla-Flu, você não viu adolescente sendo morto, você não viu briga, você não viu caô nenhum. Mas o tenente-coronel Eduardo, ele me veta um pedido, tá? Uma formalidade educada do presidente Pedrinho para estar jogando dentro de São Januário, para manter a manutenção de uma tradição, já que Vasco e Flamengo cansaram de se enfrentar dentro de São Januário, e não pode, porque eles não podem dar segurança. Pois bem, se um órgão público ele não pode transmitir a segurança do jogo Vasco e Flamengo dentro do São Januário, isso é falha da gente querer jogar dentro da nossa própria casa? É uma pergunta. Porque o Vasco tem que estar responsável dentro das suas ações dentro do estádio para dentro. Quem tem que fazer a segurança na hora do jogo é o Vasco lá dentro de São Januário. E se não fizer, como já aconteceu, tem que ser penitenciado.
como cansar de penitenciar e fechar e interditar São Januário, que por mais uma vez, São Januário, ao ano passado, estava interditado, tá? E vendo um monte de fuzuê de outras torcidas com seus estádios, batendo em torcedores, jogando rojões em cima de torcedores, de jogadores, e não fechando o estádio. Mas o Vasco tem que ser penitenciado. O Vasco não pode jogar dentro da sua própria casa. O Vasco não tem direito de jogar dentro da sua casa, porque não pode atender aos seus prestígios. Não, senhores, está errado isso. Se você não sabe, se você não faz a segurança para um Vasco Flamengo dentro do São Januário, é incompetência do Estado, competência do Estado, da segurança do Estado, e não do Vasco. Mas aí agora tem que solicitar para poder jogar no Maracanã. Agora a gente pode jogar dentro do Maracanã, porque é interesse de conflitos. Agora é viável baixar a renda, porque o Flamengo aceitou meio a meio, carga meio de ingresso, e aceitou reduzir, tá, a metade aí do aluguel do Maracanã. E o que está sendo discutido até o momento agora com o Pedrinho é a questão do bar, do restaurante, do camarote, estacionamento, que o mando do Vasco manda do Vasco. O mando do jogo é do Vasco. Já estão fazendo menu white em volta do Maracanã, do Flamengo, do Fluminense, cheio de bares lá do Flamengo lá fora lá. Aí ainda tem que se sujeitar a essas coisas? É incompetência do Vasco ou é incompetência da segurança do Estado, pública, falando assim, que não consegue fazer a segurança dentro do São Januário? Eu trouxe isso aqui mais cedo, eu nem tinha visto aí esse Gabriel Farias, e ó, parabenizar esse jovem aí, teve uma belíssima visão, que quando é para favorecer ao Estado, o governo, como se fala, dentro do governo, né, quase saiu aqui da mente aqui, o dentro do governo, a gente sabe que as ações da flamenguista, com todo o respeito aos flamenguistas que tem aqui no canal, não é diretamente você, eu estou falando de pessoas diretas, que dentro do estado do Rio de Janeiro, seus governantes flamenguistas, deram o Maracanã para o Flamengo, tirando o direito do Vasco. O que a gente passou dentro dos campeonatos, o problema é nosso, a gente tem que se virar. Mas o estádio São Januário foi feito para receber jogos de futebol. E quem tem que fazer a segurança pública é vocês, a BEP. Quem tem que fazer a segurança do Estado é vocês, agentes públicos. E isso não é um problema do Vasco, que simplesmente vocês, numa carta oficial, transmitiram que não vai fazer. Não é possível ter esse jogo, porque vocês não podem fazer a segurança. Isso não é problema nosso, é problema de vocês, tá? Então isso se torna uma polêmica. Vai ter muita gente, tá? Que eu quase caí nessa cilada, eu quase caí, confesso, de pegar pedra e tacar em cima do presidente Pedrinho. Porque tem um jogo aí que poderia ser vendido lá pro Maranhão, tá pegando 1,9, aí com todas as despesas pagas, não pode estar jogando no Nilton Santos, porque vai ter o show do Thiaguinho, não podia jogar no Maracanã, porque vai ter uma reunião religiosa lá dentro, vai ser na parte da manhã, mas agora vai poder. Então a gente tem que chegar aqui e retirar todas as informações perante a semana, porque o Pedrinho aceitou essa situação, se sujeitou. Ele não tem para onde ir, ele não tem o que fazer. Ele não tem o que fazer. Porque isso é uma corja. É uma corja. Tanto o governo e tantas instituições que a gente tenta não passar por cima, mas a gente tenta abdicar o nosso direito, tá? Em jogar dentro da nossa própria casa, se manifestar com todos os direitos que nós temos como clube, e eles não permitem isso acontecer. Então, cada vez mais eu entendo, mesmo com seus erros, tá, presidente Pedrinho? Mesmo com seus erros, cada vez mais eu entendo que é muito complicado para você conseguir fazer a vontade da torcida. E a sua própria também, como um vascaíno que você é, um ex-atleta, tá entendendo? E tentar trazer um Flamengo e Vasco para dentro do São Januário. E fica impedido por falta de competência. Não tem outra palavra que eu posso dizer.
Já que esse jogo não pode acontecer porque não consegue fazer a segurança, que não é o problema do Vasco, é incompetência, mas pode estar fazendo dentro do Maracanã, né? Conforme eu falei assim, espaço mais aberto, 50% dos ingressos vendidos, tanto mando de jogo de ida e agora depois também, na outra próxima rodada, Flamengo e Vasco, vai ser o direito do Flamengo, que vai rachar também os ingressos, tá entendendo? Então aí vocês podem fazer a segurança. Vocês não têm noção da raiva e da ira que vocês provocam, por causa dessa causada toda que vocês fazem. Isso aí, ó, pode ser titulado como os trapalhões, entendeu? Estrapalhões, sinceramente, entendeu? Então a gente vai aguardar aí, filha aí como vai ser, se o Maracanã aí vai ser, o consórcio Maracanã vai ser sempre pro Flamengo e pro Fluminense, de fato vai ser, daqui a pouco vai virar o elefante branco, sabe o que vão fazer? Vasco quer jogar? Vocês escrevam o que eu tô falando, escrevam o que eu tô falando, tá? Que por enquanto só o Vasco é o único que tem aqui dentro do estado do Rio de Janeiro o seu estádio que vai entrar em reforma. Escuta o que eu estou falando. Vão começar a bater na porta do Vasco. Tá? Galera, dentro disso tudo aí, tá? Essa revolta aqui. E amanhã a gente traz mais informação sobre isso. Vamos falar sobre Copa do Brasil. Vamos mudar aqui o negócio. Vamos mudar. Copa do Brasil, senão eu fico puto aqui, fico falando pra cacete. É uma droga. Copa do Brasil, sorteio terça-feira, tá? Lembrando que terça-feira tem Sul-Americana dentro do São Januário. Será que a gente pode jogar? Ou será que não dá pra fazer a segurança também? Sacanagem isso aí, né? Ah, porque não tem torcedor, não vai dar trabalho. Pô, foi mal, desculpa, não dá trabalho. Não dá trabalho pra Beto, não dá trabalho. Os torcedores malucos, vai vir 2, 3 meio gato pingado, entendeu? Tá na barreira do Vasco, esses caras todos se entendem bem, enche a cara aí. Cara, ó, só o estado do Rio de Janeiro para isso acontecer, porque em São Paulo não acontece isso não, tá? Copa do Brasil, sorteio, terça-feira, Vasco já está na terceira fase, desculpa, senhores, está na terceira fase e se encontra no pote 1, tá? E os seus adversários vai ser do pote 2. Vou falar os adversários do Vasco, que vai ser esse sorteio, eu vou estar trazendo aqui, tá? Uma live, na hora do sorteio, vou estar aí reagindo e discorrendo aí. Mas segunda-feira a gente fala sobre isso aí, tá? Então vamos lá. Quem tá no pote 2 aí são eles: Ceará, Criciúma, CRB, Vila Nova, Operário do Paraná, Brusque, Novo Horizontino, Paysandu, CSA, Náutico, Botafogo da Paraíba, Aparecidense, Retrô, Maringá, Maracanã e Capital. Beleza, galera? Outra coisa também que mudou no regulamento da CBF são jogos. Não será agora um jogo não, como estava antes, tá? A primeira e a segunda fase foi assim. Foi lá, venceu, acabou, vambora. A questão dos pênaltis também, se empatar com o time mesmo sendo visitante, vai direto para os pênaltis também. Isso aí não mudou. Agora o que mudou foi os jogos de ida e de volta. Voltou. A CBF tinha mudado esse modelo e viu que não foram uma atitude bacana, estão retornando aí de novo. Então, um exemplo, Vasco e CSA. Vasco vai para lá, vai jogar no campo CSA, sem vantagem, e depois volta e joga o CSA aqui. Então, será 2 jogos. Beleza, galera? Curta, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações de todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma. Galera, deixa a sua opinião aqui, tá? Se você assistiu o vídeo, tem um encarte aqui do vídeo mais cedo, para você entender o que a gente está falando aqui agora. E deixa a sua opinião, o que você acha dessa pilantragem aí, dessa corda. Vale a pena ir pro Maracanã, se sujeitar a essa escalhorda, ou faz resistência aí e parte para outro estado? Fui!